Olá, meus amigos queridos, tudo certinho? Então, eu tenho dois assuntos bem importantes pra tratar com vocês, né? Eu até tinha gravado um único vídeo pra ambos os assuntos, mas depois achei melhor separar em dois mesmo, né? E o outro vídeo eu vou deixar aqui no card pra vocês darem uma olhadinha depois, certo? Bom, pessoal, é fato que um dos maiores anseios de qualquer indivíduo é a felicidade. E nessa busca pela felicidade, muitas pessoas se sentem, de alguma forma, insatisfeitas constantemente e carentes de algo inexplicável. E o número parece aumentar a cada dia, né? Muitas acreditam que essa infelicidade está no fato de não serem ricas ou belas como a celebridade ou o empresário ou qualquer outra personalidade que idealizam, né? Afinal, existe uma ideia difundida há milênios de que felicidade é sinônimo de riqueza, juventude, beleza, mas e o que há com aquelas pessoas que também sentem essa carência, apesar de serem lindíssimas, ricas e bem-sucedidas profissional e socialmente, né? Seguindo essa lógica do ter e do aparentar para ser feliz, o status, a beleza e a riqueza, o conforto, né? Não deveriam ser suficientes para torná-las felizes? O que falta então? Bom, algumas pessoas dizem que essa insatisfação é um dos motivos do progresso da humanidade, já que faz com que o ser humano procure meios de buscar mais comodidade e bem-estar. Por exemplo, a insatisfação por ter que andar a pé fez com que as pessoas criassem meios locomotivos que proporcionaram agilidade e conforto, e a insatisfação pelas imperfeições desses meios está fazendo a humanidade aperfeiçoá-los, né? E eu até concordo com isso, né? O progresso material nos dá mais tranquilidade, agilidade, temperaturas mais amenas no verão e nos deixam mais quentes no inverno, permite que nossos alimentos fiquem mais gostosos e, claro, permite que a humanidade avance em setores importantíssimos, como na área da saúde, saneamento e tudo mais, né? Tudo isso são partes de evoluir, viver bem, com conforto e bem-estar, e por isso são partes de ser feliz, né? Certamente uma pessoa que não tem dinheiro nem para comer não pode se dizer feliz. O que dizer sobre as pessoas que vivem em situação de miséria, né? Então, sim, ter dinheiro é parte importante de ser feliz, porque precisamos do dinheiro até mesmo para suprir as nossas necessidades mais básicas de sobrevivência. Por isso, entenda que eu não acho, jamais achei, que dinheiro e bens materiais são inúteis ou maléficos. Pelo contrário, eu sou uma baita defensora de corrermos atrás de prosperidade financeira. Os bens materiais são importantes porque nossas necessidades físicas são importantes. Mas em que medidas eles são importantes é a grande pergunta-chave. Eles são importantes a ponto de nos escravizar em uma busca incessante e obsessiva por acúmulo financeiro e material? Ou elas são importantes para nos proporcionar bem-estar e conforto à medida que buscamos o nosso progresso moral, espiritual e ajudamos outras pessoas? O que significa que desfrutar disso tudo para nos auxiliar em nossa evolução é diferente de buscarmos apenas nas coisas materiais, incluindo o nosso corpo físico, a busca pela felicidade essencial. Tudo é, ou pelo menos deveria ser, né, complementar para a felicidade e não o foco dela. Deveria ser uma consequência de estarmos prosperando e evoluindo, mas não a razão principal da nossa evolução e nem da nossa felicidade, né? Porque na tentativa de esperar encontrar felicidade apenas em âmbito material, nós estaremos estimando um tempo para ela, já que tudo isso tem prazo de validade ou pode acabar se, por exemplo, houver um grande problema econômico, né, na humanidade. O escritor inglês Charles Dickens, em 1843, trouxe brilhantemente à luz uma questão que mexe com a humanidade há séculos, né? Em seu livro As Crônicas de Natal, adaptado para o cinema com o título Os Fantasmas de Scrooge, o escritor mostrou como a avareza é um caminho dolorido, solitário e espiritualmente empobrecedor, né? Nesse belo conto, o personagem Ebenezer Scrooge, um senhor que se tornou extremamente rabugento, solitário e avarento por causa das várias amarguras da vida, em uma noite de Natal se depara com três fantasmas. Um que traz à lembrança de Scrooge alguns eventos ocorridos em natais passados, um que apresenta a Scrooge eventos do Natal vigente, né, do Natal presente, e um que traz a Scrooge a vivência de algum Natal no futuro, mostrando consequências de sua profunda avareza e das decisões erradas que ele tomou na vida. Ao se deparar com esses três fantasmas, Scrooge reflete sobre os caminhos que trilhou, como ele se tornou uma pessoa amarga, mas principalmente como a busca incessante por riquezas, né, compulsiva por riquezas, e principalmente a sua mesquinharia e o seu egoísmo jamais lhe trouxeram felicidade, ao contrário do que ele imaginava. Scrooge percebe o grande erro que cometeu ao deixar de prestar atenção nas necessidades de outras pessoas e ao colocar o dinheiro, né, acima de qualquer coisa, até mesmo de amigos e família. Então a história clássica do Sr. Scrooge traz uma grande reflexão a respeito da equivocada ideia de que ter dinheiro, bens materiais e todo tipo de luxo, mesmo
mesmo que para isso seja necessário humilhar e explorar outras pessoas, é que vai suprir todas as nossas necessidades e ser o único responsável por nos trazer felicidade, se não nos preocuparmos com outros pontos importantes das nossas vidas, né? Inclusive as nossas questões morais, os valores, né? E a nossa espiritualidade. Focar em questões tão rasas, especialmente de forma tão egoísta e até desumana, em muitos casos, além de prejudicar outras pessoas e o planeta de modo geral, ainda nunca vão suprir esse anseio realmente. Mas claro que casos como o do Sr. Scrooge são menos frequentes, né? Pelo menos eu acho que sejam menos frequentes, né? Creio que o mais comum é pessoas que se apegam demais a bens materiais, né? Sem prejudicar outras pessoas, pelo menos não de forma intencional, né? Ou de forma indiscriminada, mas acabam por prejudicar a si mesmas, porque embora essas superficialidades sejam importantes, como eu falei antes, né? Para suprir as nossas necessidades básicas como seres humanos, elas não são capazes de suprir as necessidades da nossa essência. E essas superficialidades se resumem em materialismo. Mas o que é o materialismo? Nada mais do que a grande tendência que muitas pessoas têm de acreditar, nem sempre de forma consciente, claro, né, que a felicidade pode ser alcançada à medida que nos tornamos mais belos, mais ricos, mais reconhecidos pelos títulos que temos, ou buscamos pessoas com essas características para nos relacionar, né, sem se preocupar com outros aspectos dessas pessoas, como a sua personalidade e o seu caráter, por exemplo, né? Então, de acordo com o dicionário, é a maneira de viver extremamente devotada aos bens, valores e prazeres materiais. Lembrando que materialismo independe de regime político, ideologia ou classe social, né? Por favor, é importante que a gente entenda isso para tentar, sei lá, transcender um pouco nas nossas discussões e sair um pouco dessa discussão rasa e superficial de ideologia política e tudo mais, né? Porque muitas pessoas atribuem a um lado, a outro e tal, e não é assim que funciona. É como seres em evolução, nós ainda precisamos usufruir de tudo isso para garantir o nosso bem-estar, a nossa prosperidade e até a nossa sobrevivência, o que faz parte do crescimento espiritual e da busca pela felicidade. O problema não está no fato de as pessoas buscarem o progresso material, mas sim no fato de elas buscarem só o progresso material, né? Ou colocarem o progresso material acima de tudo e de todos, como fez o Sr. Scrooge, né? No livro do Charles Dickens. E outro aspecto do materialismo, né? Relacionamentos baseados somente na aparência, na beleza do parceiro ou parceira e no prazer sexual. É cada vez mais comum que pessoas no leito de morte, né? Depois de se acabarem de tanto correr atrás de riqueza, ou então trocarem um relacionamento construído com bases sólidas por décadas por um relacionamento baseado na aparência física, olhem para trás e admitam que fizeram uma grande besteira, pois preferiram basear sua felicidade no que trazia conforto, um prazer momentâneo, um sentimento brevíssimo de validação social, mas não felicidade, não amor de verdade, né? Você pode pensar que eu estou tratando assuntos diferentes como se fossem o mesmo. Afinal, qual é a relação entre uma pessoa que só baseia seus relacionamentos na estética, no prazer sexual, com outra que passa a vida correndo atrás de dinheiro, status e prestígio? A relação está nas superficialidades e no que elas representam para nós. Alguém que só quer se relacionar com gostosões ou gostosonas, sem se preocupar com todos os outros elementos de um relacionamento, acredita lá no fundo que sua felicidade vai ser suprida com o prazer ou com o culto a um corpo moldado dentro de padrões estéticos que são empurrados para nós. E é comum que alguém que procure esse tipo de relacionamento pule de galho em galho, sem nunca firmar um compromisso de verdade e se sinta numa eterna insatisfação, né? Porque não sabe que está procurando a felicidade de um relacionamento de uma maneira extremamente superficial e por isso frágil e passageira. O mesmo acontece com quem despende tempo e energia demasiadas para acumular dinheiro, bens e status social. Eu não estou dizendo que uma pessoa linda não pode ter um relacionamento baseado em outros elementos além da aparência, né? Por favor, entenda isso. Na verdade, geralmente a atração física é o primeiro passo, né, para um relacionamento. Mas é claro que depois as outras características é que devem determinar, né, que vão determinar como vai ser o relacionamento. E aí a aparência ficará em segundo plano. Mas se a pessoa tiver uma obsessão por uma aparência moldada dentro de padrões estéticos, os sinais de imperfeição física do parceiro ou parceira começam a se tornar um problema. É bem complicado, né? Eu conheço um cara que botou tanta pressão na namorada para que ela atingisse o padrão que ele queria, que a menina ficou obcecada com o corpo e emocionalmente doente. Ela não podia sair 1 centímetro das medidas ideais, né,
né, entre aspas, ou 200 gramas do peso adequado, que começava a ficar angustiada. Imagina quando os sinais de envelhecimento começarem a aparecer, né, como é que vai ser? No segundo vídeo eu abordo um pouco mais sobre as causas dessa obsessão pela própria aparência. E é esse tipo de pessoa, como o namorado dessa moça, né, que acabam trocando de parceiro o tempo inteiro, porque miram muito mais no corpo e na beleza da juventude do que nos outros tantos pontos da personalidade da pessoa com quem estão, né? Na verdade, é muito comum, né, pessoas que nem querem relacionamento fixo, né, com ninguém, porque querem apenas prazeres momentâneos, né? É muito comum isso. E eu, sinceramente, acho triste e mais comum do que a gente imagina, né? Bom, pessoal, mas me digam, e aquelas pessoas que sentem uma paz enorme, né, apesar de viverem na simplicidade, serenamente, com apenas o que precisam, doando ainda energia, tempo e do pouco recurso que têm para ajudar os outros, sem se preocuparem com os sinais de velhice ou de imperfeição física do parceiro ou parceira, né? Aliás, terem um relacionamento forte, saudável, duradouro e feliz, apesar de imperfeito, né? Porque, como eu já falei antes, no geral, relacionamentos são difíceis. Qual é o segredo dessas pessoas? O que faz com que elas se contentem com tão pouco, né, entre aspas? Eu não vou responder por enquanto, mas eu gostaria de ler a opinião de vocês. Bom, é um pouco difícil descrever o que é felicidade de fato, mas uma coisa que eu posso dizer com certa segurança, né, é que felicidade é um estado de espírito e não material. E por isso coisas materiais e fugazes, sozinhas, né, que fique claro, jamais vão conseguir nos trazer felicidade. Quem sabe uma satisfação momentânea, que aparente felicidade, mas não felicidade de fato, né? Aliás, o que é felicidade para vocês? Entenda que eu não estou dizendo que devemos andar molambentos, abandonar nossos empregos, buscar a felicidade só no amor, na paz, na serenidade, porque nós precisamos pagar as nossas dívidas, né? Precisamos de dinheiro e de coisas materiais para suprir as nossas necessidades físicas, sociais e até emocionais também, né? Afinal, qualquer terapia para nos ajudar a evoluir e a curar as nossas feridas emocionais custam dinheiro, né? Uma viagem, é importante a gente conhecer culturas diferentes, pessoas diferentes, né? Tudo isso faz parte da felicidade e tudo isso precisa ser pago. Então eu jamais vou demonizar o dinheiro, né? Porque eu sei que para tudo, praticamente, para tudo que a gente precisa na nossa vida, não só questões materiais, a gente precisa do dinheiro, né? Para pagar, para poder ter essas coisas que são partes da nossa felicidade. As dificuldades financeiras atrapalham demais, por exemplo, o nosso emocional, as nossas relações, né? E consequentemente a nossa felicidade, por conta do estresse que as dívidas causam. Já que na conjuntura atual todos nós precisamos pagar para viver. Mas uma coisa é trabalhar para ter dinheiro, pagar as nossas dívidas e adquirir aquilo que precisamos e queremos, né, numa medida saudável. Outra é ter tanta ganância, tanta avareza, né, como o Sr. Scrooge, ou seja, tanta sede de poder e dinheiro e tanto apego aos bens materiais, ao corpo, à validação social, que prejudiquem outros aspectos importantes das nossas vidas e que são também essenciais, como a nossa saúde emocional, os nossos relacionamentos, né, por exemplo, ou ainda que prejudiquem a vida de outras pessoas, o que é bastante comum para pessoas tão avarentas e gananciosas, pois muitas vezes não pensam duas vezes em pisar nos outros para terem o que querem. Então, se o objetivo de vida de uma pessoa for ser feliz por causa dessa vida maravilhosa, né, de abastança material, do status e do prazer, o que restará dela quando ela se der conta de que se preocupou demais só com essas coisas, né, só com essas questões mais superficiais e deixou de lado os laços afetivos, o aprendizado, o conhecimento, o autoconhecimento, a prática do bem, né, as questões emocionais e que não pode voltar no tempo para recuperar tudo isso, né, ou quando essa pessoa se notar sozinha depois de passar a vida correndo atrás de acumular bens e mais bens, ou em relações baseadas somente no sexo, por exemplo, né, pior ainda quando esse apego todo tem raiz no egoísmo. O Sr. Scrooge alimentava muitas amarguras que resultaram nesse egoísmo profundo e na sua avareza, né? No fundo, eu acredito que mesmo a avareza e o egoísmo têm questões psicológicas por trás, né? Mas o Sr. Scrooge teve a sorte de ter fantasmas, né? Para alertá-lo enquanto ainda teve tempo, embora bem curto, para fazer o pouco que poderia ter feito durante toda a vida. E nós, quem vai nos alertar? Na verdade, claro, os fantasmas de Scrooge representam a própria consciência dele, que de alguma forma o tocou em algum momento da vida
e o mesmo pode acontecer pra nós, né? Seria bom que a nossa consciência, os nossos fantasmas, nos mostrasse o quanto antes o que vale de verdade na vida, antes que seja demasiadamente tarde e a gente se torne tão egoísta que não consiga mais mudar, não é verdade? Bom, eu abordei um pouco o problema do materialismo como resultado do egoísmo, mas não é só o egoísmo que pode nos prender ao materialismo. Veja as pessoas que são consumistas compulsivas. No caso dessas pessoas não se trata de avareza ou ganância, tratam-se de problemas psicológicos que elas tentam suprir por intermédio das compras ou da acumulação. Vocês já assistiram ao filme Os Delírios de Consumo de Beck Bloom? É um filme bem bacana, sabe? Bem divertido, eu gosto bastante. Ele é emocionante também e conta a história de uma jovem de 20 e poucos anos que era consumista compulsiva. Sempre que ela ficava chateada, nervosa, ansiosa, feliz ou triste, ela comprava alguma coisa. Ou seja, ela estava sempre comprando, né? Descontando todos os seus sentimentos, fossem eles positivos ou negativos, nos sapatos, nas roupas que ela sempre sonhou ter. E por conta disso, ela acabou adquirindo dívidas gigantes, inventando mentiras para não expor os seus problemas com dinheiro, né? O que prejudicou seus relacionamentos, seu emprego. Na verdade, sempre que ela ia às compras, ela se sentia nas nuvens, mas por pouquíssimo tempo, né? Porque logo depois ela percebia que aquela roupa, aquele calçado ou sei lá o que, não a deixavam feliz. Pelo contrário, só traziam mais problemas pessoais e emocionais, como dívida, culpa, desentendimentos, né? Um vazio enorme. E aí, quando ela acordava da sua compulsão, ela percebia que continuava tão ou mais infeliz do que antes, mas com o agravante dos problemas de endividamento. E, na verdade, muitas pessoas que compram ou que acumulam compulsivamente têm seríssimos problemas psicológicos que precisam de muito tratamento e terapia. Inclusive, há um programa televisivo intitulado Acumuladores Compulsivos que mostra, apesar de que eu não gosto muito porque eles exploram muito a miséria daquelas pessoas, né? Eu acho meio triste, mas, enfim, esse programa mostra o quanto as pessoas que são apegadas de forma compulsiva aos seus bens, sejam eles o que forem, né? Porque tem gente até que acumula até bicho morto lá, que eu fiquei apavorada quando eu vi. Então, essas pessoas, elas sofrem de problemas psicológicos e carências, né, afetivas e doenças mentais muito sérios. Mas apesar de apego material ser baseado em situações diferentes, alguns têm base no egoísmo, outros na carência afetiva, outros na tentativa de buscar a felicidade no conforto que o dinheiro e os bens materiais podem proporcionar. E, inclusive, eu fiz um comentário sobre o filme Clique, que também fala um pouco disso e eu recomendo que veja, né? Em todos esses casos, eu acredito, pode ser que eu esteja errada, né? Não sou dona da verdade, mas eu acredito que a consequência vai ser a mesma mais cedo ou mais tarde. Em todos os casos, em algum momento, será constatado que se apegar ao materialismo, né? Jamais resolveu nenhum problema, nem trouxe felicidade de fato para ninguém. Nada vai trazer felicidade a menos que a pessoa busque conhecer os seus problemas a fundo, conhecer a si mesmo, né? E tentar fazer a mudança que precisa de dentro para fora. O grande problema é justamente que as pessoas buscam fazer o contrário. Tentam preencher seu vazio interno com coisas externas. O processo deve ser o oposto. É por meio do autoconhecimento, da cura verdadeira das nossas mazelas mais profundas, de um aperfeiçoamento moral, uma boa avaliação no conceito de valores, na caridade. Porque quando doamos nosso tempo ou parte dos nossos bens para os outros, nós nos desprendemos do egocentrismo, observamos que existem outras realidades além da nossa e, consequentemente, percebemos que há muitos bens mais importantes do que aquele carro cheio de potência, mansões e pessoas que se limitam a corpos perfeitos. Né? Eu acho que eu já deixei claro, mas acho que é bom frisar mais uma vez que o problema não é o dinheiro e os bens materiais em si, pelo contrário. Uma hora, inclusive, eu gostaria de comentar sobre como crenças limitantes que demonizam o dinheiro nos impedem de prosperar financeiramente, né? Eu sou defensora da prosperidade financeira. O mal não está no dinheiro e nos bens materiais, o mal está no valor excessivo e no alto nível de apego que damos a eles, o que pode nos fazer negligenciar tantos outros aspectos importantes. E é bom falar que a gente é bombardeado o tempo todo e cada vez mais com a oferta de produtos que vão suprir as nossas carências. E à medida que novos produtos vão sendo lançados, o mercado nos empurra novas e novas necessidades. E se nós estivermos conscientes, vamos vivendo em função de suprir essas falsas necessidades e preencher esse vazio que, na verdade, nunca vai ser preenchido de verdade se não estivermos bem resolvidos com o nosso psicológico. Podem dar uma sensação breve de prazer, de bem-estar, mas não vão acabar com esse vazio se antes não estivermos bem por
dentro, internamente. Bom, por hoje é isso, pessoal. A seguir eu deixo como sugestão o segundo vídeo em que aborda um pouco sobre o grande problema da obsessão pela própria aparência que atinge muitas pessoas, especialmente as jovens mulheres, que cultuam o corpo e têm um medo terrível de envelhecer e perder a beleza física. Não se esquece de deixar o seu comentário, o seu like, né? E por hoje é isso, um beijão e até a próxima!